maravilhoso acordar, primeiro horário da manhã, nós podemos estar aprendendo a palavra de Deus, podemos estar na presença do Senhor. Domingo é um dia que nós temos que reservar para o Senhor. Portanto, meus irmãos, nada melhor do que estarmos na EBD, aprendendo a palavra de Deus. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se aproxima desse Deus maravilhoso. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, toda honra, todo louvor, toda glória, meu Senhor, seja dada ao Teu nome. Deus, neste momento, eu quero te apresentar essa escola bíblica dominical, Pai, para que o Senhor possa estar tomando a direção, para que o Senhor possa estar colocando clareza na mente, no coração de todos que vão assistir essa aula, meu Deus. Que aqueles que ainda não acordaram, que levante disposto, Pai. E que o Senhor proteja todos em nome de Jesus Cristo e que o Senhor se faça presente, Pai, porque é com a sua presença que nós podemos alcançar o nosso objetivo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Vamos fazer uma reflexão. Eu vou ler aqui em Marcos 16:15, que diz assim: Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, foi o mandado de Jesus Cristo, né? Aos discípulos. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho. Mas isso é um id que ele deixa para todos nós, não deixou só para os discípulos. É uma determinação, é uma ordem de Jesus Cristo de Deus, que nós devemos proclamar o evangelho dele a todas as pessoas, a todas as criaturas. E como proclamar o evangelho? Aprendendo a palavra de Deus, e nada melhor do que aqui na Escola Bíblica Dominical, para você aprender mais do Senhor e conhecer mais esse Deus maravilhoso. Porque quanto mais você conhece, mais você quer falar dele para seus irmãos, para seus parentes, seus conhecidos. Então vamos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos mais um domingo aqui na presença do Senhor para aprender nessa aula, nessa Escola Bíblica. Hoje nós estaremos com o pastor Marcelo falando sobre o cumprimento da missão. Então, eu tenho certeza que vai ser uma aula maravilhosa. Dá tempo de você chamar, de você acordar seus parentes, seus amigos, passe, compartilhe compartilhe o link, né? Coloque seu joinha aí, isso é importante para o canal. E vamos estar atentos à aula, porque a aula está maravilhosa, certo? Mas antes, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, porque hoje é o último domingo da EBD de férias. E nós não podemos deixar de agradecer, né? Dar honra a quem tem honra. E em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque Ele nos deu essa missão. E graças a Deus nós conseguimos cumprir. Pensamos que não ia conseguir, porque a gente não conseguiu a tempo esses vídeos, não conseguiu a tempo estar passando para a turma da mídia, né? Os vídeos que a gente precisava passar, e quase que por um momento a gente pensou que não ia conseguir fazer. Mas Deus nos capacitou, com a ajuda do pessoal da mídia. Eu quero agradecer a turma da mídia, a Dayali, a Isabel, a Israel, a Edson, que sempre estiveram ali, ó, presentes, nos ajudando, nos auxiliando, mesmo tudo em cima da hora. Mas eles confiaram na gente, eles depositaram a confiança. E nós, eu acho que conseguimos alcançar, sim, né? Alcançar o objetivo da gente. Eu quero agradecer essa turma da mídia tão dedicada e que esteve conosco esse tempo todo nos orientando, né? Então eu agradeço de coração a vocês. Quero agradecer também a Deus, né, por Ele ter confiado essa missão, a coordenação. E, como eu falei, por um momento a gente pensou que não ia conseguir dar conta, né, mas Deus nos capacitou, Ele nos colocou pessoas, né, determinadas, pessoas dispostas a nos ajudar. Então eu agradeço a Deus e eu espero, meu Pai, meu Deus, obrigado, e eu espero ter alcançado o objetivo, né? E eu quero agradecer a pastor Léo, que mesmo diante dessas dificuldades que ele passou, ele esteve sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando, não nos desamparou em momento nenhum. Um homem de Deus. Que assim, pastor Léo, o senhor continue cumprindo sua missão aqui na terra. Essa missão que Deus te determinou, que nada consegue desviar o seu caminho. Então, eu te agradeço também pelo apoio que o senhor nos deu, né, a coordenação. Eu quero agradecer também ao Ministério de Louvor, que esteve aí nos disponibilizando esses vídeos para nós estarmos colocando, né, nessas aulas. Então, eu quero agradecer a Loria Angel, que separou esses vídeos com muito carinho e nos passou. Muito obrigada, viu, Lori? Muito obrigada ao pessoal também do Louvor. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aí sempre dispostos a nos ajudar, gravando seus vídeos para finalizar, no meio das EBDs. Enfim, os vídeos da direção que foram feitos por Conceição, Consuelo, Paixão, Zé, Luiz, né? Essas pessoas Barbosa, que estiveram aí dispostas, né? Dando um pouco do seu tempo, contribuindo para a obra do Senhor. Gostaria também de agradecer ao pastor Ricardo, pastor Teodoro, professor Tiago, pastor Marcelo,
que hoje estará ministrando a aula com um tema maravilhoso, que é o cumprimento da missão. Não perca, né? Dá tempo ainda de chamar, como eu falei, um parente, um irmão, um amigo. Esteja aí também deixando seu joinha, seu like aí. E compartilhe. Coloque no grupo aí, grupo família, grupo de amigos, grupo do trabalho. Quem sabe tem um curiosozinho, vai lá e clica, né? E vai estar participando, porque por enquanto nós vamos louvar. Estaremos com o Ministério do Louvor. Agora louvando, engrandecendo esse Deus maravilhoso. Arraste seu sofá, né? Tire as cadeiras da frente, pule, dance na presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que a gente tem que se derramar mesmo. E louvando é a melhor maneira que tem para nós estarmos assim, glorificando esse Deus maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Vamos ao Ministério do Louvor agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sol se pôr e a noite chegar, tu és meu guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar, Me faz andar sobre as águas. és o Deus da minha salvação, ó Deus, és o meu dono, minha paixão,
Aleluia. Então, meus irmãos, estava na presença do Senhor, louvou, pulou, dançou, se derramou aos pés desse Deus maravilhoso. Pois eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, quando vocês se sentirem tristes, sabe, abatidos, sem forças nem para orar, louve a Deus, porque o louvor traz uma conexão muito forte com Deus. Então é muito importante o louvor, né? Então vamos adorar esse Deus sempre através do louvor, sempre louvando e adorando a Deus. E agora vamos chamar o nosso pastor Marcelo para trazer essa palavra, essa aula maravilhosa que ele preparou também com muita dedicação, né? Querido Deus e Pai, toda a honra, toda a glória, meu Senhor, seja dada ao Teu nome. Deus, neste momento, eu apresento o pastor Marcelo, Senhor, que o Senhor possa estar capacitando o Teu servo, que ele possa estar falando só aquilo que Te agrada, só aquilo que está nas Tuas escrituras, Senhor. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade, Pai, trazendo clareza e entendimento às nossas mentes, aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, entender com clareza toda a explicação que for dada nesta aula, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Te agradeço. Amém. Então vamos à aula, meus irmãos. Ainda dá tempo de chamar seu vizinho, seu amigo, seu filho, seu marido. Então não perca essa oportunidade. Vamos lá, vamos à aula. Graça e paz, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus continue com todos. Eu me sinto honrado, alegre em poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Também eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a nossa irmã Consuelo, que nos convidou, nos deu essa responsabilidade, também esse privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os amados da igreja congregacional aí na Liberdade. Sei que os irmãos têm orado pelas nossas vidas, pela minha vida, a vida da minha família, por esse campo aqui em Lagoinhas. Eu também tenho orado pela vida dos irmãos, pela vida dessa amada igreja, pelo momento difícil que essa igreja está enfrentando, e não só a igreja congregacional de Salvador,
mas também todos nós, servos do Senhor, em todos os lugares, estamos passando por grandes lutas, né? Mas aquele que nos chamou é poderoso para completar a sua obra nas nossas vidas e para continuar nos abençoando, nos fortalecendo, para assim cumprirmos a missão que Ele confiou nas nossas mãos. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade e desde já quero continuar agradecendo a igreja, a Congregação do Salvador por tudo que tem feito nas nossas vidas, e sei que a igreja está orando pelas nossas vidas e nós orando também pela vida desta amada igreja. Queridos, nós vamos fazer uma visão, fazer uma palavra assim, uma visão panorâmica do tema que nos foi dado. Se os irmãos se interessarem de outra forma, pode depois dar uma olhada melhor, né, na gravação do vídeo e assistir para buscar mais entendimento da palavra de Deus, se assim os irmãos acharem conveniente. O tema aqui que a nossa irmã Consuelo nos deu, o tema é o seguinte: o desafio de cumprir a missão que o Senhor Jesus nos confiou, não é isso? Qual a missão que o Senhor Jesus deixou sobre a nossa responsabilidade? Será que a igreja está cumprindo esta missão? Como cumprir esta missão nesses últimos dias que a igreja está vivendo aqui na terra? Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus já bastante conhecida dos irmãos, que fica em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, que diz assim, Evangelho de Mateus 28, a partir do verso 16, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus passou 40 dias instruindo os seus discípulos aqui na terra. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 1, verso 3. Depois da ressurreição, Jesus não logo foi assunto aos céus, subiu aos céus, mas ele passa aqui 40 dias ainda com os seus discípulos, instruindo a cumprir a missão, aquilo que ele os ensinou durante os seus 3 anos de ministério. Do Monte das Oliveiras, mandou que os voltassem para Jerusalém até que fossem revestidos do poder, dando início à pregação do Evangelho por meio da igreja do Senhor Jesus. O início da igreja, com a descida do Espírito Santo, era praticamente tudo um momento de alegria, de grande festa, porque agora esses homens perceberam que estavam capacitados, estavam preparados para verdadeiramente cumprir a missão que Jesus confiou nas suas mãos. Então, logo na primeira pregação que Pedro foi explicar para aquela multidão que viram aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles se comportavam de uma forma tão maravilhosa, uma forma tão linda, que chamou a atenção daquelas pessoas. Porque quando o Espírito Santo desceu, ele não desceu de uma forma silenciosa, mas a Bíblia diz que fez um grande estrondo, onde todos saíram à rua para ver o que aconteceu e encontraram aqueles discípulos cheios do Espírito Santo. E alguns duvidaram, disseram até que eles estavam bêbados, e Pedro então levanta a sua voz e diz: olha, esses homens não podem estar bêbados a essa hora da manhã. Era aproximadamente às 9 horas do nosso horário. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que disse que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro prossegue
na sua palavra, na sua pregação, e ali 3.000 pessoas se convertem à fé no Senhor Jesus. Mais tarde, Pedro pregando novamente, mais 2.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abraçando assim a salvação, abraçando assim a fé no Messias prometido. Depois Pedro, passado algum tempo, vai até o templo para orar, ele e João, e ali ele encontra um coxo, um homem paralítico desde o seu nascimento, e pedindo esmola, mendigava, e Pedro diz: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e foi curado. Então, a partir deste episódio de cura, de milagre, desses episódios de cura, de milagres, de restauração, de pregação da palavra de Deus, desencadeou uma série de perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Então Pedro e João foram presos por causa desse episódio de cura que Deus realizou na vida daquele homem, através da vida de Pedro e João. Passado um tempo mais tarde, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, também foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes, foi decapitado. E a perseguição tornou-se um grande desafio para que os discípulos pudessem cumprir a obra missionária. Um grande desafio, não um obstáculo para que eles pudessem cumprir a obra do Senhor. A perseguição fez com que eles pudessem sair de Jerusalém e por onde eles iam passando, iam levando a palavra, iam implantando igrejas, vidas iam sendo transformadas. Por isso também eles foram chamados e conhecidos aqueles que são do caminho, porque eles estavam cumprindo o ID do Senhor Jesus para levar a sua palavra, para transformar vidas, para resgatar vidas, para a honra e glória do seu nome. Depois da morte dos apóstolos, a perseguição continuou com os pais da igreja. A perseguição não durou até a morte dos apóstolos, mas passados-se os apóstolos, vieram os pais da igreja. Foram homens que Deus levantou para defender a fé, para escrever sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a vida desses homens. E os pais da igreja também foram perseguidos, como Jerônimo, como foi também com Policarpo, um homem com 96 anos, foi pego e preso, colocado na fogueira, e antes de acender a fogueira, o governador fala para ele: olha, se você negar a sua fé, você vai viver, você não vai morrer. Eu disse: se meu Deus, meu Jesus, até hoje, com 96 anos, não me abandonou, eu vou abandoná-lo nesse momento. E ali Policarpo também foi morto ali na fogueira por defender a fé. Então a perseguição contra a igreja vai se perpetuando, durando muito tempo. Perdão. E no ano 315, o imperador Constantino editou um decreto dando fim à perseguição à igreja do Senhor. Constantino teve um sonho que, se ele levasse à frente do seu exército uma cruz, ele venceria a batalha, venceria a guerra. Ele estava em guerra, o seu reino estava em guerra. E assim ele fez. Como teve aquele sonho, levou uma cruz à frente do seu exército, venceu a batalha, venceu a guerra, e retornando para o seu império, ele então faz um decreto, um edito, decretando o fim da perseguição contra a igreja. A igreja então saiu da legalidade para a legalidade jurídica. Dessa forma, surge um novo desafio para a igreja: pregar o evangelho vivendo dentro do Império Romano. Se a igreja tinha um desafio de cumprir a sua missão, de pregar a palavra, de levar o evangelho em meio à perseguição,
Agora o desafio é pregar a palavra, cumprir a missão, vivendo dentro do Império Romano. Esse agora era o desafio. A igreja não soube lidar com este novo desafio, fundiu-se com o Império. Então, nesse momento, a igreja não soube lidar com esse novo desafio, sair de uma perseguição para agora viver em liberdade e ter acesso ao Império para poder pregar o Evangelho. Passou a exercer o poder eclesiástico e o poder estatal ao mesmo tempo, vivendo dentro do Império. Esta dualidade de poder só começou a ser desfeita com a Reforma Protestante em 1517. Então a igreja passou um grande período vivendo sob a tutela do Império, vivendo essa dualidade de poder, que era o poder eclesiástico e o poder estatal, se misturou com o Império, se perdeu em cumprir a missão, deixou de cumprir a missão que o Senhor confiou nas suas mãos, e a igreja começou a tomar caminhos tortuosos, caminho que não agradava a Deus, até 1517, quando Deus levanta homens como Lutero e outros mais, que faz a Reforma Protestante, e a igreja então começa aí um processo de desvinculação do Império para viver o poder eclesiástico. Na divulgação do Evangelho, a igreja passou por períodos de grandes desafios, períodos como que começaram, o período antigo começou do ano 5 a.C. a 590 depois de Cristo. O segundo período foi do ano 90 até 1517 com a Reforma. E o período moderno, que começou em 1517 e foi provavelmente até o final do século XIX, início do século XX. O certo é que o período moderno não tem uma data específica do seu término, quando terminou, quando encerrou o período moderno. Para chegar até aqui, a igreja teve que vencer muitos desafios para cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Não foi fácil até esse momento que nós estamos vivendo. A igreja teve que vencer muitos desafios que surgiram no decorrer desse tempo, desses anos, para cumprir a missão que o Senhor assim determinou para a sua vida. Hoje podemos dizer que a igreja vive em um mundo pós-moderno. E quais são os desafios da igreja no mundo pós-moderno ou no mundo líquido, como é conhecido? A igreja do período medieval, ela exercendo o poder eclesiástico e o poder temporal, ela começou a subjugar todo tipo de ciência, todo tipo de cultura, todo tipo de arte. Então ninguém poderia fazer arte, ninguém poderia fazer cultura, ninguém poderia fazer música, nada que não passasse pelo crivo da igreja. E isso foi criando um certo desconforto nos pensadores da época, porque eles viviam debaixo desse jugo que a igreja estava impondo sobre ele no catolicismo romano. Então isso foi criando um certo desconforto sobre a vida desses pensadores, e com a Reforma Protestante de 1517, eles começaram a quebrar esse jugo, esses grilhões, rompendo essas barreiras, e começaram a expor os seus pensamentos, as suas ideias. E o que aconteceu? Eles começaram a formar a filosofia iluminista. A filosofia iluminista, e aproveitaram no século XVIII, com a Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa, a filosofia iluminista, então, ela vai desabrochar, ela vai crescer, ela vai
toma forma, toma corpo, e a filosofia iluminista tem no seu postulado a separação entre ciência e religião. Então, como eles estavam vivendo debaixo desse jugo da igreja, do catolicismo romano já há tanto tempo, eles agora não querem mais de forma alguma fazer nenhum tipo de parceria. O iluminismo veio para romper, criar uma barreira, uma separação entre religião e ciência, coisa que eu não acho necessário, porque o pressuposto da verdadeira ciência é buscar a verdade, e Jesus disse: eu sou a verdade. Então, se ela busca a verdade, a verdadeira ciência busca a verdade, ela vai dar em Deus, que é a pura verdade. Mas os iluministas não quiseram saber disso, eles romperam com a igreja e iniciaram uma nova era do iluminismo, separando religião, separando a igreja da ciência. O iluminismo não veio sozinho, trouxe consigo outras linhas de pensamentos. Então a filosofia iluminista, ela não veio sozinha, ela começou a formular outros pensamentos, outras filosofias que hoje surtem efeito nesse sistema, surtem efeito na educação e até mesmo na igreja. E um desses pensamentos iluministas foi o hedonismo. O hedonismo é o prazer acima de tudo. O hedonista é imediatista, despreza o futuro, o seu prazer está no aqui e agora. Então, o que você está vendo hoje na nossa cultura pós-moderna ou líquida, como vocês estão vendo hoje, dentro do hedonismo, esse hedonismo trouxe para o homem, ensinou ao homem a ser imediatista, a buscar o seu alto prazer em aqui e agora, sem se preocupar com o dia, com o futuro. Tudo que ele quer é aqui e agora. Logo depois do hedonismo veio o relativismo. A verdade e a moral são relativas. O ponto de vista de ninguém é uma verdade. Então, tudo é relativo. Como você vai pregar uma palavra que é concreta, que é firme, uma palavra que tem um poder teocrático vindo dos céus para o homem, vindo de Deus para o homem, se o relativismo não existe uma verdade, nenhuma moral absoluta. É isso que nós estamos vendo nesses últimos dias. O postulado do relativismo é: todas as religiões levam a Deus. Então não importa a forma que eu estou fazendo, o que importa é que todas as religiões levam a Deus. Depois do relativismo veio o pluralismo, a tolerância a qualquer custo. Só existe um Deus, você adora do seu jeito, que eu adoro do meu jeito. O importante é mantermos a tolerância a qualquer custo. Então veja, esse pluralismo que nós estamos vivendo hoje, de diversas religiões, e as pessoas vivendo como elas querem, pensando que podem adorar a Deus da forma que elas querem, que elas imaginam. Isso já foi implantado desde lá de trás do século XVIII com o iluminismo. Logo depois veio o pragmatismo, onde diz que os fins justificam o meio, vale tudo para alcançar o fim desejado. Então é o que nós estamos vendo hoje, na nossa política. Os políticos, eles não querem saber o que eles vão fazer para chegar ao poder, porque o fim justifica os meios. Isto é o pragmatismo. Diz que os fins justificam os meios. O que importa é o hedonismo, o prazer do homem acima de tudo. Então, se eu quero algo, não importa o que eu vou fazer para conquistar, porque o que vale, o que pesa, o que realmente tem importância é o prazer do homem que está acima de tudo. Depois veio com isso também o secularismo, a rejeição da religião e da ação da igreja na sociedade. Então tudo que o secularismo veio pregar
é que tenta impedir a ação da igreja. O que é que a igreja faz? A igreja faz religar o homem novamente a Cristo, a Deus, através da pregação da igreja. Então o secularismo, ele trabalha em evitar, embarrar a ação da igreja no meio dessa sociedade pós-moderna. E com isso vem também o liberalismo, a liberdade sem limites. Então, se eu quero realizar, se eu sou um hedonista e eu quero realizar o meu prazer, o desejo, se o homem quer fazer isso, então logo depois vem o liberalismo, que é o prazer a qualquer custo. Não existe liberdade quando eu não abdico de parte do meu direito. Olha, se eu não sei, se o homem não entende que, se eu não entendo que o meu direito termina quando o seu começa, ou que se você não entende que os meus direitos começam onde o seu termina, então não há liberdade, não há como viver em sociedade. Então esse liberalismo exacerbado faz com que venha desconstruir ou desfazer a vida de paz na sociedade. Então hoje nós vemos que o homem quer realizar a sua vontade, o seu querer, e quando alguém diz, olha, você tem que me respeitar os meus direitos, isso é um motivo de ofensa, as pessoas se entristecem, ficam se sentindo rejeitadas, depressiva, porque eles querem a sua vontade a qualquer custo. E por último vem o antropocentrismo. O homem e não Deus é o centro de todas as coisas. Então esses pensamentos vieram depois da Revolução Francesa, trazido pela filosofia iluminista. O grande desafio da igreja nesses últimos dias é vencer essas barreiras impostas pelo pós-modernismo. Será que nós estamos preparados para vencer esses obstáculos que a pós-modernidade tem imposta sobre a vida da igreja? Será que a igreja está conseguindo cumprir a sua missão nesses últimos dias de levar a palavra, de pregar o evangelho diante dessa sociedade líquida pós-moderna, onde tudo tem que ser imediatista? A sociedade líquida, ela não gosta de nada que venha a ser sólido, durável. Tudo tem que ser transformado e reciclado ao mesmo tempo. Uma sociedade que gosta do novo e do imediatismo. E nós pregamos um evangelho sólido e durável. Isso não é aceitável para a pós-modernidade líquida que estamos vivendo. Esses obstáculos serão vencidos. Então, como nós venceremos esses obstáculos? Como eles serão? Como a igreja deste século, como a igreja que está vivendo os últimos dias poderá vencer esses obstáculos impostos por esse sistema pós-moderno? Pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Eu tenho conversado com alguns irmãos e eles têm dito, mas pastor, como nós iremos levar esta palavra? Às vezes eu fico tenso, às vezes eu fico nervoso, às vezes eu não sei o que falar, mas Jesus disse que você deve fazer assim. Veja Mateus 28, versículo 20, diz o seguinte: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tudo aquilo que o Senhor te ensinou. Ou seja, tudo aquilo que você tem ouvido na igreja, os ensinamentos da palavra de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado à sua vida, tudo aquilo que você tem aprendido através da leitura da palavra de Deus, na sua devocional, na escola bíblica dominical, você vai transmitir para as pessoas, através não só de palavras, mas da sua própria vida. Então o Senhor Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 13, verso 11, no momento que você sai para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, na escola, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, no seu bairro, onde você estiver, não fique ansioso, porque a palavra nos garante. O Senhor Jesus deixou essa palavra em Marcos capítulo 13, verso 11, diz assim: não andem preocupados de antemão com o que é a vez de dizer. Não fique preocupado com o que você vai dizer, com o que você vai pregar.
Se você frequenta a escola bíblica dominical, se você tem as suas devocionais, se você tem a sua oração, se você tem um momento de leitura da Bíblia, se você tem aquele momento de ouvir a voz de Deus, Ele vai ministrando ao seu coração, não fique ansioso, não fique preocupado quando o Senhor colocar nas tuas mãos as pessoas que precisam ouvir a palavra. Então Ele diz, não andem preocupados de antemão com o que é a vez de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falarem. Aquilo que o Espírito Santo trazer à sua memória do que você já tem lido, do que você tem estudado, do que você tem meditado, do que você tem aprendido na palavra de Deus. Porque não sois vós que não são vós que os que falam, mas o Espírito Santo falará por vós. Então não é você que vai falar, é Deus que vai falar através de você. Tenha sempre essa palavra, essa compreensão que Deus estará falando através de você, porque você está sendo enviado por Deus para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Então não fique ansioso, não fique preocupado. Ao que é que eu vou falar? O Senhor colocará as palavras na tua boca para que você possa cumprir a missão. Venceremos os obstáculos do mundo pós-moderno quando nos apresentarmos ao mundo dizendo quem verdadeiramente nós somos. É dessa forma que nós venceremos. E eu quero ler esse versículo aqui com você. Quem você é, quem eu sou. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 20. Então você tem que ver quem você é, a obra que o Senhor confiou nas tuas mãos para que você possa realizar como igreja do Senhor, aí no bairro da Liberdade, aí na sua vizinhança, na sua casa, na sua faculdade, no colégio, através do celular, no WhatsApp, no e-mail, em todas as formas que Deus colocar nas suas mãos, para que você possa cumprir a missão. Você tem que entender e mostrar para as pessoas quem verdadeiramente você é, quem é a igreja do Senhor, quem nós somos. E Paulo, então, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então você é um embaixador do reino de Deus. Você representa o reino de Deus aqui na terra. E você tem que externar isso através das suas vidas. As pessoas têm que ver Cristo no meio da igreja. As pessoas têm que olhar para cada um de nós, para a igreja do Senhor, e ver verdadeiramente Deus habita no meio deste povo. Verdadeiramente eles são embaixadores, eles são representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, como a igreja vencerá esses obstáculos ou desafio deste mundo pós-moderno, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus? Não é simplesmente falando para as pessoas numa narrativa fria, mas, acima de tudo, vivendo o Evangelho, dizendo: olhe para mim, olhe para a igreja do Senhor que prega a palavra, guardando todos os ensinamentos da palavra de Deus. Aprenda a guardar no seu coração, meditar e aprender a guardar na sua mente os ensinamentos da palavra de Deus. Lá em Mateus 20, Mateus 28, verso 20, Jesus diz: eu só posso, que você só pode guardar os seus ensinamentos, que você só pode viver os ensinamentos daquilo que você guarda. Se você não guarda os ensinamentos, você não tem como viver os ensinamentos do Senhor. Eu só posso ensinar o que eu aprendi. Se eu aprendi a palavra de Deus, se eu aprendi do Evangelho, então eu estou apto para transmitir às pessoas o Evangelho. Ter os ensinamentos do Evangelho como um estilo de vida. Eu preciso viver este Evangelho ético e moral.
em todos os momentos da minha vida. A igreja precisa ter essa luz, externar essa luz de Cristo. Dessa forma, o mundo conhecerá que estamos em Deus e Ele está em nós. Deus está em nós, nós estamos em Deus e Deus está em nós. É o que diz 1 João capítulo 2, o verso 5, desta forma, externando o amor de Deus, a graça e a misericórdia, tendo o ensinamento da palavra de Deus como estilo de vida. Desta forma, o mundo conhecerá que estamos em Deus e Ele está em nós, escondendo a palavra no nosso coração. Salmo 119, 11, guardando a palavra no nosso coração. Dessa forma venceremos os desafios do mundo pós-moderno líquido, guardando a palavra de Deus como um tesouro inestimável, como aquilo que vai guardar e me sustentar a minha fé. Comece a ensinar as pessoas, através da sua vida, a viverem a palavra de Deus. Não só palavras, mas que as pessoas verdadeiramente possam olhar para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, e possam ver a manifestação do Espírito Santo, possam dizer verdadeiramente: Deus habita no meio desse povo, habita na vida desse homem, habita na vida desta mulher, habita na vida deste adolescente. Verdadeiramente podemos ver a graça e a misericórdia de Deus na vida dele, ensinando-os a guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Você foi enviado ao mundo com esta missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Você foi enviado ao mundo com essa missão. Evangelho de João, capítulo 17, verso 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. O Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, Ele nos lavou, nos purificou, e uma vez agora lavados, purificados com o sangue do Cordeiro, temos esta missão de levarmos o Evangelho, de levarmos essa palavra de salvação para as pessoas, cumprindo assim a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos. Aí no versículo 23 de João 17 diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa forma que o mundo vai conhecer ao Senhor Jesus, quando nós vivermos a palavra, quando nós pregarmos a palavra, quando nós vivenciarmos a palavra do Senhor, quando o mundo olhar para as nossas vidas e percebermos que verdadeiramente somos embaixadores do reino de Deus, temos o privilégio e a responsabilidade de cumprir essa missão que Ele nos confiou, de levar o Evangelho. Então as pessoas começam a ver, o mundo começa a ver que verdadeiramente Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias enviado. Como a igreja vai vencer os desafios de cumprir a sua missão nesse mundo pós-moderno? É uma igreja que tem que viver nesses últimos dias a sua fé, testificar da sua fé, testificar do que você crê, em quem você crê e por que você crê. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 38 diz que o justo viverá da fé. Uma igreja que quer cumprir a sua missão, que almeja cumprir a sua missão, não tem que ter a sua fé secularizada. A igreja tem que externar a sua fé, tem que viver por fé, levar a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz assim: eu combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Guarda a tua fé, igreja, para que você possa cumprir a missão que o Senhor confiou nas tuas mãos. Apocalipse capítulo 3, verso 11 diz assim: guardando o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que Deus te deu, guarda a tua fé, guarda a tua alegria, guarda a tua esperança,
para que ninguém possa roubar a tua coroa, a tua unção, e você possa cumprir com êxito a missão que o Senhor confiou para a vida da igreja, para a sua vida, para a minha igreja. Como a igreja vai vencer os desafios para cumprir a missão que lhe foi confiada pelo Senhor Jesus? Veja, como é que a igreja vai cumprir essa missão? Romanos capítulo 12, o verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja vai vencer os obstáculos desse mundo pós-moderno e cumprir a sua missão, não se conformando com este mundo. A igreja está aqui para influenciar e não para ser influenciada. Então Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Sejam transformados pela renovação da palavra, do Espírito. Deixe que Deus mude a tua vida. Deixe que Deus transforme a tua vida, igreja. Você, como igreja do Senhor, como embaixador do reino de Deus, não se conforme com esse sistema perverso e cruel que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Pregue a palavra, viva a palavra, creia, tenha uma fé inabalável, não se deixe se influenciar por este mundo de forma alguma. Que Deus nos abençoe. Quando você estiver passando por dificuldades para cumprir a missão, lembre-se das palavras do Senhor Jesus relatadas em Mateus capítulo 16, verso 18, que diz assim: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, diz o Senhor. A porta do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Dessa forma, não há obstáculo que possa atrapalhar o trabalho da igreja de cumprir a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos, de cumprir a obra evangelística. Venceremos todos os obstáculos e cumpriremos a nossa missão se aprendermos a palavra, se guardarmos a palavra e se praticarmos a palavra de Deus. Que Deus então te abençoe, que o Senhor te cubra com o teu sangue, com o seu sangue, que o Senhor guarde essa igreja, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor te fortaleça nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, atravessando, que venhamos guardar verdadeiramente a palavra, viver a palavra, pregar a palavra, mesmo em meio a tantas as dificuldades que a igreja enfrenta neste momento. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Consuelo, sua casa, sua família. Que Deus fortaleça essa igreja para que essa igreja continue a cumprir a missão que o Senhor confiou nas suas mãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero ter contribuído para a edificação da igreja, para a restauração e para aumentar o desejo em cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Então, que Deus abençoe. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar antes de encerrar. Queria ter uma palavra de oração aqui com os irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que falou aos nossos corações, ao coração desses irmãos, assim eu creio. Que o Senhor possa estar agindo no meio dessa igreja, aumentando a fé, a alegria, a esperança, para podermos cumprir a tua missão aqui na terra. Conforta esses corações que estão abatidos neste momento, devido a essa pandemia. Conforta o coração do pastor Leoneil, seus filhos, conforta o coração dessa igreja, desses irmãos, e que nunca falte sobre a cabeça, sobre a vida dessa igreja, o óleo da unção, o óleo fresco a cada dia, a cada manhã, para continuarmos cumprindo o teu propósito, a missão que o Senhor nos confiou, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Graça e paz, irmãos, bom dia. Estamos encerrando a nossa EBD de férias, agradecendo em primeiro lugar a Deus, pelas ministrações
e pelos irmãos que ministraram, né? Foram momentos de aprendizado, né? Eu creio que todos que participaram das aulas foram edificados, né? Aos preletores, os nossos agradecimentos, né? Que Deus continue capacitando a cada dia. Aos demais irmãos que participaram, continue buscando o conhecimento de Deus através da EBD, né? No próximo domingo, estaremos dando continuidade nas classes com os nossos professores, né? Né? Que Deus continue a nos abençoar. Muito obrigado, foi muito bom, foram assim estudos maravilhosos, estamos realmente fortalecidos, né? Vamos orar, agradecendo a Deus, vamos agradecer a Deus nesse momento, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta EBD, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos, pelo mês de janeiro, por esses estudos que tivemos, Senhor. Muito obrigado. Eu creio, ó Deus, que fomos edificados. Ó Deus, continue fortalecendo a Escola Bíblica Dominical. Continue, meu Deus, abençoando cada classe, cada professor, ó Deus, que foram escolhidos pelo Senhor para dar continuidade a esses estudos. Visita cada aluno, cada classe, a coordenação, Senhor, da EBD. Continue, Senhor, dando sabedoria. Pai, muito obrigado. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.